Uma pesquisa científica, parte 2. Os dados e o problema. Introdução. Os protótipos. O problema central deste tratado é saber se existem quaisquer observações novas realmente empíricas, exigindo novos esquemas explicativos, no considerável corpo de dados sobre os OVNIs relatados. Muito pouco deveria ou poderia ser dito a respeito do que seriam esses novos esquemas explicativos, antes que se tenha feito um exame detalhado dos dados. Isto seria realmente o mesmo que colocar o carro diante dos bois. Tratando-se de um assunto tão controverso que desencadeou por tamanha frequência tantas reações profundamente emocionais, o exame dos dados deve ser a primeira medida a se adotar. Somente então poderemos chegar a qualquer julgamento sobre novas observações empíricas. Deliciamo-nos com esquemas explicativos antes de sabermos que o que há para ser explicado é por demais pretensioso. Poderíamos nos sentir tentados a ser menos rígidos com relação a este ponto, caso o dado pertencesse àquele tipo material sólido, aquele tipo ao qual nós, os cientistas físicos, estamos acostumados a lidar nas experiências realizadas nos laboratórios. Porém, sob o ponto de vista do cientista, os dados deste problema são totalmente insatisfatórios. Eles estão mais aptos a serem anedóticos do que quantitativos, mais parecidos com histórias narradas ao pé da lareira do que com leituras realizadas por instrumentos, e não são passíveis de verificação através da repetição da experiência. Os fatos não são estritamente científicos. Apesar disto, os dados formam um campo de estudo fascinante e provocante para aqueles cujos temperamentos não se sentem ultrajados pelo caráter da informação. E não podemos deixar de observar que há aqueles cujos campos de estudos pululam com dados igualmente insatisfatórios. Antropólogos, psicólogos e até mesmo os meteorologistas lidam diariamente com dados evidenciais e circunstanciais que devem ser acomodados uns aos outros como se fossem peças de um quebra-cabeças. Os advogados e juízes devem sopesar e considerar provas conflitantes. Os agentes da espionagem militar procuram, de vez em quando, fazer todo um quadro com pedacinhos fragmentados. Na verdade, o que constitui um dado sem fundamento para um campo de estudo talvez não o seja para um outro. Portanto, podemos examinar os dados referentes aos OVNIs sem nos preocuparmos em saber se eles satisfazem as exigências de material sólido para um determinado campo de estudo. Logo, examinaremos, o mais objetivamente que nos for possível, uma série de dados especialmente selecionados, relatos feitos em cada instância por no mínimo 2 pessoas de demonstrada competência mental e senso de responsabilidade, relatos que não apresentam soluções exceto através do artifício banal e autodesafiador da rejeição absoluta. Tendo em vista este objetivo, podemos construir um paradigma para cada uma das categorias delineadas no último capítulo, projetando estes protótipos com base nos exemplos globais ou parciais tirados dos casos por mim e estudados pessoalmente. Estes arquétipos não serão mais úteis do que o seria uma revisão forçadamente rápida de toda uma série de casos individuais. Asterisco. Eu mesmo achei extremamente difícil lidar com aquilo que é essencialmente um catálogo de um caso de OVNI após o outro, cada qual descrito rapidamente e com os detalhes e documentação omitidos. A mente assusta-se diante das singularidades repetitivas e encontra dificuldade para assimilar e organizar sob qualquer maneira lógica a verdadeira festa de relatos estranhos. Há pouca possibilidade para se precisar a quantidade exata de provas ao apresentá-las nesta ou em outras categorias de relatórios sobre OVNIs, mas o fato é que existe uma riqueza de material ainda que não seja muito fácil de ser conseguido. Por exemplo, embora a Força Aérea declare que todos os 12.000 casos do Livro Azul não são matéria sigilosa e que estão à disposição do público, eles encontram-se numa área sigilosa e qualquer pessoa que os deseje examinar deverá apresentar um cartão expedido pela segurança. Notícias a respeito de OVNIs aparecem em diversas revistas esparsas e pequenas e em publicações locais de circulação limitada, e o investigador idôneo precisará não só ter uma formação científica como também o temperamento de um colecionador, recolhendo uma reportagem aqui e ali através de pesquisa realizada nos arquivos de jornais e em publicações de algumas organizações tais como Comissão Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos, NICAP, Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, APRO, e uma quantidade imensa de outras organizações menores neste e em outros países. No que se refere ao meu trabalho pessoal a respeito deste fenômeno, mantenho 3 arquivos separados para os diversos materiais que coleciono. Nem contei os casos altamente selecionados que contam com observadores responsáveis.
No outro, mantém os casos que poderiam ter sido colocados no arquivo de casos escolhidos, mas que não possuem informações suficientes a respeito dos observadores para que se possa estabelecer a sua credibilidade. E o terceiro, um arquivo geral, guarda os relatórios que estão um pouquinho acima da classificação de uma pequena reportagem de jornal, nos quais faltam diversos dados pertinentes e pouco ou nada se sabe a respeito das testemunhas. Até mesmo estes últimos casos formam um tipo e provavelmente seriam úteis para estudos estatísticos, ainda que sejam praticamente inúteis para estudos detalhados. Todos os três arquivos têm praticamente a mesma frequência de ocorrência segundo os dados dos acontecimentos relatados. Geralmente, quando aparecem em grande número notícias nos jornais, surgem também os relatórios feitos por observadores responsáveis e muito bem documentados. Não existe nada nas provas que indique que os relatórios bem documentados são gerados por uma onda de reportagens apressadas ou por relatos sucintos divulgados pela imprensa. Muito pelo contrário, poderia argumentar-se que os primeiros são simplesmente os relativamente escassos relatórios bem documentados previstos quando há um período geral de atividade de OVNIs. Como a minha obrigação durante tantos anos na qualidade de consultor da Força Aérea foi procurar separar o sinal do ruído, enfrentar e julgar a quantidade imensa de dados incompletos e vagos, podemos nos beneficiar da minha experiência e diminuir bastante os problemas ao examinarmos o que tem fundamentalmente em comum os relatos de cada categoria. Com este intuito, foram escolhidos cerca de uma dúzia de exemplos em cada categoria que serão mostrados nos capítulos subsequentes. A qualidade dos relatores envolvidos nos casos foi avaliada e foram estabelecidos os aspectos fundamentais que caracterizam cada categoria. Damos no apêndice 1 as referências aos casos utilizados neste livro. No que se refere à parte da avaliação dos relatores, é interessante incluir algumas das suas reações espontâneas com relação ao acontecimento. Estas observações e reações pessoais instantâneas e ingênuas ajudam a caracterizar os relatores e a brilhantar o acontecimento extraordinário. Em última análise, os relatores ou testemunhas devem ocupar o centro do nosso palco. São eles os nossos atores e, a menos que saibamos tudo quanto for possível a respeito deles, podemos achar para o nosso assombro que temos uma história contada por um idiota, significando nada. Asterisco. Shakespeare. Os casos nas 6 categorias para as quais procuramos protótipos passaram naturalmente por filtros descritos nos capítulos 3 e 4 e para cada um dos mais de 60 relatórios sobre OVNIs usados nos vários capítulos a seguir, não consegui encontrar uma explicação lógica e corriqueira, a menos que eu pressuponho que os mais de 250 relatores eram, na verdade, uns idiotas.